Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe vocês poderosamente aí nesse sábado de feriado e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar ao nosso coração, no íntimo e no profundo. É o desejo. E o texto hoje para nossa breve conversa, para nossa breve reflexão, ele encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Rei, o Evangelho do Mestre, o Evangelho de Boas Novas, o Evangelho das Promessas. Quem conta para nós a história é Lucas, capítulo 9, quero ler com vocês a partir do verso 46, diz assim: Os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena e disse: Quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. E quem recebe, também recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior. Glória a Deus. Irmãos, esse capítulo 9 de Lucas, eu já ministrei ele, eu creio que quase inteiro. E ele é riquíssimo em aprendizado e justamente daquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Lucas, ele tinha um olhar clínico, um olhar detalhista sobre todas as situações por ser médico. E logo depois deles descerem do monte, Pedro, João e Tiago, junto com Jesus, ao avistarem a glória de Deus, ao avistarem a glória do Filho, a glória de Deus revelada no Filho, na frente de Elias e de Moisés, cheios do Espírito Santo, cometem erros primários. E aqui mais um deles, porque logo depois eles vão para a cura do menino epilético, que na verdade é uma libertação de demônios que atormentam um menino durante toda a vida dele, pelo que parece. E o Senhor Jesus prediz a sua morte, e os discípulos mais uma vez se mostram totalmente imaturos, totalmente insensíveis. E eu quero trazer isso ao nosso coração, porque isso acontece muito conosco, irmãos. Logo depois do Senhor nos dá uma palavra de vida, uma palavra de esperança, palavra de promessas, nos esquecemos e nos voltamos aos mesmos comportamentos que muitas vezes nos impedem de atingir aquilo que Deus tem para nós. E logicamente, irmãos, o pregador está se incluindo aqui. Eu sou assim também. Muitas vezes ajo imaturamente. Logicamente, isso vai ficando no caminho, à medida que nós vamos aprendendo. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? Diz assim: Os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Versículo 46, Lucas 9. Irmãos, eu gosto muito de uma frase, eu quero começar parafraseando ela. Quem fala é o evangelista C.S. Lewis. E eu particularmente sou fã dele. Ele fala que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Eu quero repetir isso. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. E às vezes nós, está falando dos discípulos, às vezes nós vamos demonstrar insensibilidade e orgulho, insensibilidade e vaidade, insensibilidade e apego a coisas sem valor nenhum. Eles queriam saber quem era o maior deles. Eles estavam discutindo sobre quem deles seria o maior, ou seja, de quem atingiria ali a uma estatura. E logicamente, irmãos, eles estão falando de atingir isso justamente porque eles não queriam servir, mas queriam ser servidos. Eles não queriam dar, mas queriam receber. E eles não queriam se deixar ser dominados, mas queriam dominar. Egoísmo, vaidade, tudo ali contido. A boca fala do que o coração está cheio. E por mais que a nossa boca não fale, irmãos, porque muitos irmãos conseguem dominar a boca mesmo estando com o coração cheio em ruínas, o coração cheio de coisas ruins, a atitude vai falar o que o coração está falando muitas vezes. Atitude de se esconder, atitude de que traz alguma evidência ruim. Agora, é bom quando nós falamos na frente do mestre. Por quê? Porque vem a correção. Olha, em Salmo 119, versículo 37, diz o seguinte: Não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Sê bondoso para comigo, como prometestes. O salmista confessa, e ele confessa também sabendo na expectativa da bondade do Senhor.
na promessa, na bondade da promessa do Senhor, que ela curaria ele dos pensamentos de coisas fúteis, de coisas sem importância nenhuma. Então, tudo que não é eterno, meu irmão, é eternamente inútil. E o Senhor Jesus conhece, porque ele fala, ó, Jesus conhecendo seus pensamentos. Versículo 47, eu amo essa expressão. Ele conhece os nossos pensamentos. Deus conhece. Meu irmão, Deus sabe o que você pensa. Minha irmã, Deus sabe. Acredite, muitas vezes ele já me provou isso. Deus sabe o que você pensa desde a hora que você acorda até a hora que você vai levantar. Ele sabe o que você quer. Ele sabe a hora que você está pensando de entrar para dentro do banheiro para tomar banho. Ele sabe o que você está pensando em fazer para aliviar a dor do coração. Ele sabe o que nós pensamos, o que nós queremos comer. Ele sabe os nossos desejos. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus conhece os pensamentos e todas as nossas ações, elas começam justamente no campo dos pensamentos. O salmista fala, o proverbista fala, o provérbio 23, versículo 7, assim como pensa, assim será em sua alma. E a alma fala justamente dos sentimentos, porque os pensamentos eles se transformam em ações no final das contas. Aquilo que nós pensamos, inevitavelmente, invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, vai ser revelado através de uma ação. Naquele caso ali, orgulho e insensibilidade. O mestre tinha acabado de anunciar que ia para a cruz. Tinha acabado de anunciar que através da cruz a morte dele traria salvação para as pessoas. Então o Senhor conhece, o Senhor sabe exatamente. Não se engane, irmão. Não se engane, minha irmã. Que o irmão Alisson não venha se enganar. Pensar que não, que nós podemos esconder os nossos pensamentos de Deus. Nada está oculto ao olho de Deus. Nada. E se nós não revelamos a Ele, Ele revela. E aí a gente precisa entender isso. Olha o que o salmista fala novamente em Salmos, capítulo 94, versículo 11. E eu estou rindo de nervoso, irmãos, porque muitas vezes já aconteceu comigo. Fala assim, ó, o Senhor conhece os pensamentos das pessoas e sabe o quanto eles são fúteis. Quero ler na versão Ferreira de Almeida. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. E a vaidade aqui não está falando de querer se sentir mais bonito ou de ter alguma coisa. Não, sabe? A grande questão, irmãos, é o amor, porque o Senhor conhecia o pensamento deles. E olha o que o Senhor faz. Qual que é a atitude que o Senhor tem, curativa ou disciplinatória, ou daquilo que vem ser uma exortação para corrigir os seus discípulos? Conhecendo os seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança. E a Bíblia fala a questão de falar que é pequena. Uma criança pequena. Então, quanto menor, mais perto de Jesus nós estamos. Meu Deus, quanto menor nós formos, quanto mais nos sentimos insignificantes, quanto mais pensamos que ninguém olha para nós, mais perto de Jesus nós estamos. Ele trouxe para perto foi aquela criança. E o que a criança representava? A criança não tinha nenhum status social naquela época. Era uma pessoa ou um ser humano ou alguém que não poderia oferecer nada para você. Não poderia oferecer nada para os discípulos, não poderiam oferecer nada para ele. Mas quanto menor, mais perto de Jesus nós estamos. João Batista entendeu isso logo no começo. João capítulo 3, versículo 30. João Batista diz: é necessário que eu diminua para que ele cresça. E a grande intenção, e eu sei que eu ministrei sobre Deus engrandecer o nome, nós percebemos isso na Torre de Babel. A Torre de Babel eram homens que queriam construir uma torre para chegar até Deus, para engrandecer o seu próprio nome. Isso Gênesis 11. Em contrapartida, Deus dá uma promessa para Abraão em Gênesis 12. Saia da tua terra, do meio da tua parentela, do meio da tua família, e vá a uma terra aonde eu te mostrarei. E nessa caminhada, uma das promessas que Deus deu era que engrandeceria o nome de Abraão. E assim é. Abraão é totalmente conhecido em gerações por gerações, pelos séculos dos séculos, por pessoas. Nós somos filhos de Abraão,
porque nós somos filhos da promessa. E Deus engrandece sim o nome das pessoas. Para quê? Ele diz: "Sê tu uma bênção". E tem a ver justamente com aquilo que nós somos e não com aquilo que nós temos. O capitalismo, o ativismo, o capitalismo moderno, ele imputa em nós uma demanda, uma necessidade exacerbada de consumir, justamente porque quanto mais nós temos, quanto mais dinheiro, quanto mais recursos, quanto mais patrimônio nós temos, quanto mais beleza, segundo ao padrão da sociedade, mais nós somos famosos e mais nós somos influentes e mais nós somos. Mas Deus não, a fama dele vem justamente pelo nome dele, de ele transformar uma pessoa que é improvável, que não poderia fazer nada por ninguém, em alguém que é uma bênção. Sê tu uma bênção, Abraão. E ele engrandece o nome das pessoas, mas nós devemos entender que para estar perto dele, para ter essa ação, menor nós somos. Então, se manter pequeno, irmão, é uma escolha ao pessoal. E nós devemos entender que humildade não é fraqueza, pelo contrário. Quanto mais humilde nós formos, mais de Jesus nós teremos dentro de nós. E quanto mais de Jesus, mais força. A alegria do Senhor é a minha força. Se manter pequeno é uma escolha pessoal. Não tem problema em se humilhar diante da potente mão do Senhor, porque no tempo certo ele exalta. E olha, ele fala assim, ó, versículo 48, vamos pro final, ele fala assim, ó: "E disse: quem recebe uma criança como esta, em meu nome, recebe a mim." E aqui ele diz, em meu nome. É bem claro. A grande questão é o nome do Senhor Jesus que está em jogo. E o verbo receber é aceitar, cuidar, tratar. Temos vários sinônimos para o verbo, e todos eles implicam justamente em alguém que não pode, irmão, pagar por nada daquilo que nós estamos fazendo. Então, sacrifique-se por quem não pode pagar. Sacrifique-se por quem não pode fazer nada por você. Sacrifique-se em nome de Jesus por alguma pessoa, por alguma criança. E olha que você percebe que foi logo depois da cura daquele menino lunático, que era justamente uma criança pequena, talvez como esse, um endemoniado, a qual Satanás tomava conta. Então aqui está falando justamente de um cuidado com uma pessoa que não tem capacidade por diversos motivos. Pode ser status, rejeição da sociedade, pode ser feridas a quais ela não consegue se curar, pode ser uma ação do inferno, pode ser uma necessidade financeira, pode ser o que for, irmão. Não importa. Todos nós, no final das contas, somos pequeninos. Eu quero ler com vocês Marcos, porque essa é a ideia de Jesus. Nós precisamos ler Bíblia, porque Jesus não morreu, meu irmão, para nos dar uma Land Rover. Jesus não morreu para que nós viéssemos a andar nos carrões importados. Quem se iludiu com as tatuagens e com os brilhos da corrente não entendeu. E muitas vezes nós caímos em armadilhas de Satanás assim. Há muita menina saindo com meninos por causa dos carros importados do pai, mas nem sabem que, na rua ele pode, na rua ele paga, na rua ele ostenta, mas dentro de casa é o papai e a mamãe que sustenta. E tomar cuidado com isso pode evitar muita ferida. Tomar cuidado com isso evita muita situação. E nós, mais do que isso, nós não estamos aqui justamente para ser servidos. Nós estamos aqui, segundo a perspectiva de Jesus, para servir. Olha o que fala Marcos, capítulo 10, versículo 44 e 45. Essa é o Senhor Jesus explicando num momento ali em que os discípulos novamente estavam justamente discutindo sobre grandeza e sobre todas essas coisas que envolvem esse mundo. Ele fala: quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar. Eu quero repetir: e dar sua vida para salvar a muitos. E muitos confundem o Evangelho, irmãos, por causa do que
nós vemos pregado? Eu vejo aí de vez em quando aparece aqui, não sei se é por causa do logaritmo e porque eu produzo justamente vídeos para o canal e ele traz alguns produtores. Às vezes eu vejo uns, irmão, que eu fico, sabe, indignado assim. E muitas pessoas veem aquilo porque falam de sentimentos, falam de coisas assim. Às vezes até tem um cunho bíblico, eles ilustram com um versículo bíblico, mas no final eles, no meio mesmo, eles fazem um pix para ajudar o profeta. Irmão, não tenho nada contra a oferta, não tenho nada contra dízimo, mas nós precisamos observar se aquilo que nós temos ofertado vai ajudar mais pessoas, se vai levantar o caído, se vai dar uma notícia de um fardo leve, se vai levar descanso para o cansado, se vai levar pão e vinho para curar a ferida. Então nós precisamos observar essas coisas, porque nós precisamos sacrificar por quem não pode realmente pagar, por quem realmente não pode, irmãos, por quem realmente não pode, por quem não tem condição. E Deus nos dá a revelação, irmão, à medida. É Deus que nos conduz nas obras que nós devemos andar. Olha, e ele continua, ele fala assim, ó, e quem recebe também recebe aquele que me enviou. E aqui agora nós já partimos para o final, meu irmão, por quê? Quem acolhe os pequeninos vê Cristo. Quem acolhe os pequeninos vê Cristo. Por quê? Está ligado diretamente ao mandamento de amar ao próximo, amar quem não pode fazer nada por nós. Olha o que diz em João capítulo 10, João capítulo 14, versículo 21. É um versículo bastante conhecido, mas eu quero ler ele com vocês. Ele fala assim, ó, a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, quero ler na versão Ferreira de Almeida, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que mostra amor por mim. Amar para Deus é obedecer a Ele. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Novamente ele remete a ligação entre os dois. E eu o amarei e me manifestarei a Ele, ou seja, me revelarei a Ele. Manifestação. Irmão, quem acolhe os pequeninos vê Cristo. Quero repetir, quem acolhe os pequeninos, quem acolhe os incapazes, quem acolhe aqueles que não têm o que dar, quem acolhe, quem cuida, quem abraça, quem ajuda, irmão, vê Cristo. E olha, ele continua falando, portanto, e também recebe aquele que me enviou. Ou seja, meu irmão, encontramos Deus é nos olhares dos pequeninos. Encontramos Deus é nos olhares dos pequeninos, é nos olhares das crianças, até porque eu também sou um pequenino. Nós também somos pequeninos, nós também precisamos de cuidados. E é um com o outro, Gálatas 6:2, ajudem a levar os fardos um dos outros. Porque ali, depois de tudo, meu irmão, há algo a qual Deus está trabalhando em nosso coração, há uma recompensa para isso. Ele não falaria aquilo à toa, ele não falaria aquilo sem motivação. Deus, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não fala nada sem motivação. Ele não trabalha em nosso coração sem propósito, sem que haja algo bom que vai remeter a nós, irmãos. O serviço, na verdade, não nos deixa mais pobres, o serviço nos enriquece, nos engrandece, o serviço nos enobrece. Eu falo por conta própria, irmão. Eu lembro do Gabriel lá na igreja. Lembro um dia, estava lá e estava naqueles dias querendo desistir e eu fui dar uma carona para ele. Eu acho que eu fui dar uma carona para ele, não lembro. Sei que ficou eu e ele em algum momento sozinho e eu falei assim, irmão, tô com a vontade de desistir. Aí ele olhou bem no meu olho assim, sabe? E ele era novo naquela época, ele era um menino, nem sei cadê ele mais. Ele olhou no meu olho assim e falou, você vai desistir daquilo que te dá vida. Meu irmão, eu senti como uma faca rasgando no meu peito, um coração, sabe assim, como se fosse Deus falando comigo, ele usando aquele menino bem mais jovem do que eu. E aí eu voltei, irmão, interessante, tinha uma senhora, tinha uma mulher lá dentro da igreja e ela estava padecendo de dificuldade com um pai que estava perdido no alcoolismo, o mesmo que eu passei, as drogas. E eu cheguei lá perto dela e dei uma palavra, irmão, que eu mesmo estava precisando, e muitas vezes nós vamos ser assim, irmão, nós vamos caminhar dando palavras. Quantas vezes, irmão, eu falei para vocês ter fé, quantas vezes eu falei para vocês não desistir, eu mesmo querendo aqui, estava profetizando para mim mesmo. Isso acontece.
E aquela mulher, meu irmão, ela se avivou, e eu nem sei o que aconteceu depois, não importa. O que importa é que a esperança dela ficou viva, de que o pai dela pudesse ser curado pelo seu Jesus. E pode, irmão. E pode, meu irmão, a qualquer tempo. Então nós encontramos vida nos olhares dos pequeninos, encontramos Deus nos olhares dos pequeninos. Olha o que diz em Provérbios capítulo 19, versículo 17, fala aqui. Olha, fala assim, ó, o que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e esse lhe recompensará. A recompensa vem da mão do Senhor. Esse lhe recompensará. E aí nós entendemos, irmão, porque ele fala, portanto, o menor entre vocês será o maior. Desmascarou os discípulos ali, desconstruiu tudo aquilo que foi construído pela sociedade, tudo aquilo que foi construído ao longo de vivências de anos, com apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palavras. Portanto, o menor entre vocês será o maior. 8 palavras. Com 8 palavras. Às vezes vai ser necessário perder para ganhar. Às vezes vai ser necessário errar para aprender. Às vezes vai ser necessário se diminuir para poder crescer. E às vezes vai ser necessário, meu irmão, sabe, ir na fé e sem coragem mesmo. Às vezes é necessário perder para ganhar, e às vezes é necessário para errar, para aprender. Muitas vezes vai ser necessário se diminuir para se engrandecer. E aqui eu quero terminar, porque a grandeza de um homem, de uma mulher de Deus, não é medida pelos seus bens, mas é medida pelo seu coração. É medido pela sua essência, por aquilo que ele é. E é aonde Deus olha. Quando ele chamou Davi, ele estava olhando para o coração de Davi. Eu quero repetir isso. A grandeza de um homem, ela é medida pelo seu coração. Homens grandes homens que fizeram grandes realizações, e sempre quando eu falo de grandes homens, de que fizeram grandes realizações, grandes proezas, porque tiveram visões de Deus. E no meio do caminho, independente da dor que passaram, independente do momento de aflição e de angústia, se permaneceram fiel à visão que receberam do céu. E por isso, portanto, fizeram proezas em Deus. A grandeza de um homem está em agradar ao Pai. A grandeza de um homem está em agradar ao Pai. E quer saber o que é grande para o Pai? Quero colocar de novo para terminar aqui. João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior. Meu Deus, eu sinto a presença dele aqui. Ninguém tem maior. Ninguém tem maior amor do que este, de dar. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que não pode ser medida, de tal maneira, é imensurável, é incalculável, de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu quero voltar aqui, porque ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Quem se anulou por você? Quem foi seus passos no chão, quando você não sabia o caminho? Quem é que te amou, sem ter um porquê? Quem é que te ofereceu, mesmo quando você não podia doar nada? Quem foi? Maior amor. Nós somos chamados para viver esse amor, irmão. E tudo que nós fazemos para o Pai não fica sem recompensa, não. Eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, meus irmãos, lembrando: o Cordeiro tem a recompensa por teu sacrifício. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.